Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Efésios 5, 1-2. Audiolivro Os Dons do Espírito, percebendo e recebendo o poder sobrenatural de Deus na tua vida, de Derek Prince. Parte 4. Os dons vocais. Capítulo 10. Tipos de línguas e interpretação de línguas. Chegamos agora ao terceiro grupo de dons espirituais, os dons vocais. O seu nome deriva do fato de terem necessariamente de ser operados através das cordas vocais humanas. Dentro dos dons vocais, temos vários tipos de línguas, interpretação de línguas e profecias. Os dons vocais. Comecemos com algumas definições básicas desses dons. Elas serão apenas introduções práticas. Repare que as palavras para falar são os elementos centrais de todas elas. Tipos de línguas é a capacidade dada pelo Espírito Santo para falar numa língua não compreendida pelo orador. Interpretação de línguas é a capacidade dada pelo Espírito Santo para falar numa língua compreendida pelo orador. O significado das palavras previamente faladas numa língua desconhecida. Profecia é a capacidade para falar palavras dadas pelo Espírito Santo numa língua compreendida pelo orador. Dissemos que os dois grupos de dons anteriores, os dons de revelação e os dons de poder, permanecem sob o controle de Deus. Ninguém, por um ato de pura vontade própria, pode operar um dom de cura ou operações de milagres, ou ter uma palavra de sabedoria ou de conhecimento. Isso não quer dizer que a vontade humana não desempenhe qualquer papel no exercício desses dons, porque se a vontade humana não se render ao Espírito Santo, os dons não podem operar. No entanto, a iniciativa desses 6 dons permanece com Deus. Contudo, quando chegamos aos dons vocais, não há qualquer dúvida de que, de alguma forma, varia de pessoa para pessoa. Eles estão sob o controle humano. Falando por experiência própria, consigo falar numa língua desconhecida por minha própria vontade a qualquer hora do dia ou da noite, sem qualquer tipo de reservas que eu conheça. Também, muito frequentemente, sou capaz de interpretar. Não sei com que frequência sou capaz de profetizar, mas sei que se procurasse fazer, profetizaria em qualquer reunião. Deus deu-me essa capacidade a muitos e não a perdi. Por outro lado, não ando por aí a profetizar em todas as reuniões. Rapidamente aprendi que, apesar desses dons estarem sob o nosso controle, nós somos responsáveis pelo que fazemos com eles. Uma das primeiras coisas que temos de fazer no campo dos dons vocais é aprender na palavra de Deus os propósitos para os quais eles são dados, a forma correta de os usarmos e as maneiras em que não os devemos usar. Em 1 Coríntios 14, Paulo deu muitas instruções em relação a como e quando exercitar os dons e como e quando não fazer. Por exemplo, Paulo disse que normalmente numa reunião 2 ou 3 pessoas devem falar em línguas e não mais. Obviamente, mais pessoas poderão ter a capacidade para o fazer, mas elas devem se restringir para que haja ordem. Semelhantemente, somente 2 ou 3 profetas deverão falar numa reunião. Se alguém quiser falar alto numa língua desconhecida, tem de haver um intérprete, a própria pessoa ou outra, ou a língua não deve ser falada. Torna-se claro a partir dos exemplos que Paulo deu que as pessoas retêm o poder de exercitarem ou não esses dons. Não há forma de calcular o número de erros e desastres que têm surgido por causa das pessoas não terem compreendido que são responsáveis por aprender a controlar os dons vocais do Espírito. Tipos de línguas. Paulo escreveu, e a outro é dado a variedade de línguas. 1 Coríntios 12, 10. Este versículo não se refere ao dom de falar numa língua desconhecida, que é dado a todos os crentes no batismo do Espírito Santo. Em relação a este dom, Paulo escreveu, porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. 1 Coríntios 14, 2. Cada crente pode exercitar este dom em comunhão privada com Deus. Ele fala mistérios, ou coisas não compreendidas pela mente humana, com o propósito da edificação na sua vida espiritual pessoal. Em contraste, o dom de variedades de línguas é plural em ambos os seus aspectos e é usado em assembleia pública para ministrar a essa assembleia. Estas línguas não são para edificação pessoal, mas para a construção do corpo de Cristo numa igreja local. Línguas públicas versus línguas privadas. Para nos dar uma perspectiva mais ampla deste dom público de línguas, vejamos 1 Coríntios 12, 28.
onde Paulo faz alusão a diferentes ministérios dados por Deus para a Assembleia Pública, e a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades, tipos de línguas. Quando Paulo falou acerca da igreja neste versículo, ele não se referia à igreja universal, mas a uma específica Assembleia Pública do povo de Deus que se uniu para ministrar uns aos outros através da operação dos dons. No versículo anterior, os dons estão mencionados mais ou menos por ordem de antiguidade. Reparamos também neste fato no capítulo das operações de milagres, no qual vimos que os milagres são colocados num patamar superior aos das curas. Contudo, esse tipo de ordenação é pouco comum. Na maioria dos casos, Paulo não especificou uma hierarquia de dons. Por exemplo, nada sugere que ele anunciou os dons mais importantes primeiro, em Coríntios 1, 12, 8 a 10, quando mencionou os dons espirituais que estamos a examinar neste livro. Na verdade, Paulo escreveu várias passagens que podem sugerir que o dom mais galardoado é o dom da profecia, que está referido quase no fim dessa lista. No entanto, aqui temos uma ordem definitiva. Primeiramente, apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro, doutores. Depois, milagres. Depois, dons de curar. Pelo menos os primeiros 5 estão aparentemente ordenados por ordem de antiguidade. O ministério da palavra toma precedência sobre todas as outras formas de ministério porque tem autoridade final. Essa é a razão porque os que têm o ministério da palavra são enumerados primeiro. Os ministérios da palavra são seguidos pelos ministérios sobrenaturais que vêm pelo exercício dos dons de milagres e curas. Depois temos socorros e administrações ou governações, que significa indicar o caminho que uma reunião ou um grupo deve seguir. Finalmente, temos a variedade de línguas. No grego, a palavra traduzida aqui por variedade é a mesma palavra de onde deriva a palavra gênero. Por isso, o que estamos aqui a falar é de diferentes gêneros de línguas. Fica claro do contexto de 1 Coríntios 12 que não estamos a lidar com uma língua usada numa comunicação pessoal com Deus. Tal como escrevi anteriormente, esse é um dom pessoal, enquanto este é um dom público. Se não compreendermos claramente a diferença, não poderemos perceber o contexto do que Paulo disse em relação aos diferentes aspectos dessas línguas. O propósito de haver vários tipos de língua é o ministério público na Assembleia, tal como os apóstolos, profetas, professores, milagres, dons de curas, socorro e governos têm esse propósito. Temos de saber distinguir nas nossas mentes entre a variedade de línguas e o uso privado da língua. Segundo a sua lista de dons em 1 Coríntios 12, 28, Paulo deixou explícito que nem todos os crentes têm um ministério de línguas numa assembleia pública. Ele escreveu: porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Versículos 28 a 29. Paulo fez essas perguntas retóricas e penso que todos concordam que a maneira como as perguntas são feitas implica que a resposta seja não. Algumas pessoas, a partir desses versículos, deduzem que por nem todos terem o dom de línguas, ele não é necessariamente um resultado do batismo no Espírito Santo. Contudo, a pergunta que Paulo estava a fazer era: na Assembleia Pública, todos têm o dom de variedades de línguas? A resposta é não. Conheço muitas pessoas que são batizadas no Espírito Santo e são capazes de comunicar regularmente com Deus em privado numa língua desconhecida e que não têm um ministério de línguas em assembleia pública. Portanto, Paulo não estava a falar no resultado do batismo no Espírito Santo. Ele falava em diferentes tipos de ministérios numa reunião pública de crentes, diferentes tipos de línguas para a assembleia pública. Agora, dou-vos a minha compreensão do que Paulo pretendia dizer com variedades de línguas. Cheguei a essa conclusão após vários anos de estudos, meditação e oração, assim como pela observação e experiência em alguns grupos diferentes em muitos países. Contudo, devo referir que é só a minha opinião e que outras pessoas poderão pensar de forma diferente. Eu não creio que signifique línguas diferentes, como, por exemplo, às vezes russo, outras vezes grego, francês ou qualquer outra língua. Estive na Nova Zelândia.
a ensinar sobre o trabalho do Espírito Santo. E na minha série de mensagens, cheguei à parte em que falava das variedades de línguas. Já tinha visto que ambas as partes desse dom são plurais e cheguei à conclusão de que não se referia a várias línguas. Uma manhã acordei com esta frase dentro da minha cabeça de forma bem clara e distinta. Variedades de línguas, louvor, intercessão, repreensão e exortação. Sinto que o Espírito Santo me estava a mostrar pelo menos uma parte do significado da variedade de línguas. Diferentes tipos de oração dados em línguas que servem os diversos tipos de oração. Também se refere à exortação ou instrução. Não estou de forma alguma a sugerir que esses 4 tipos esgotam todas as possibilidades. Já tinha mencionado que a palavra variedade está relacionada com a palavra gênero. Assim sendo, os vários tipos de línguas distinguem-se com base no uso ou propósito para o qual foram dados. Como pano de fundo, vejamos 2 passagens de 1 Timóteo. Paulo escreveu: Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e esteio da verdade. 1 Timóteo 3, 14 a 15. Vemos que a principal prioridade pela qual 1 Timóteo foi escrita foi para instruir Timóteo no comportamento correto na igreja local. Com isso em mente, podemos notar um importante ponto de ênfase em relação aos tipos de oração que Paulo escreveu a Timóteo anteriormente nesta carta. Exorto, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. 1 Timóteo 2:1. Por outras palavras, o principal ministério da congregação local é a oração. O principal ministério da congregação local é a oração. Se não virmos isto, falharemos na compreensão de muitas outras verdades bíblicas e não seremos capazes de entrar na completa experiência do que Deus quer para nós. Se negligenciarmos a oração, não obteremos os resultados de que fala o Novo Testamento, pois a oração é o gerador que produz a energia que opera os outros aspectos da vida na Assembleia. Por exemplo, se omitirmos a oração e imediatamente implementarmos um programa na igreja, cedo perceberemos que não temos o poder para o operar. É como termos um edifício com instalação elétrica para luz, calor e som, mas faltar a ligação a um gerador. Nada funciona, porque não há energia. É assim que vejo o lugar da oração na Assembleia local. Todo este assunto acerca da oração em línguas é tão denso e profundo que sinto mágoa quando ouço pessoas referirem-se a línguas como se fosse algo pequeno e insignificante. É um assunto tremendo que penetra em muitos aspectos diferentes da vida cristã. Depois de estudar e meditar sobre isso durante décadas, não consegui sequer chegar perto da total profundidade deste assunto. Em muitos aspectos, apesar do dom de variedades de línguas ser um dos mais difíceis de compreender e de se obter, também é um dos mais completos e eficazes, quando corretamente operado. 4 tipos de línguas. Relacionemos agora diferentes variedades de línguas com diferentes tipos de oração. Novamente digo, não estou a sugerir que somente existem esses tipos de oração em relação às línguas numa assembleia pública, mas são aspectos importantes. Louvor. Apesar de estarmos a falar sobre o exercício de variedades de línguas numa assembleia pública, o tamanho da assembleia de crentes não necessita ser muito grande. A assembleia mais pequena de todas é quando estão 2 ou 3 crentes reunidos em nome de Jesus. Ver Mateus 18:20. Muitas vezes, um pequeno grupo verdadeiramente comprometido com o Senhor, em oração e pronto a trabalhar com Deus, em vez de estar a brincar aos jogos espirituais ou à procura de emoções, é o grupo de oração mais eficaz. Por vezes, quando um grupo de oração cresce, os motivos de algumas pessoas podem ser questionáveis e não há a mesma unidade, poder e impacto espiritual. Em alguns casos, parece que as pessoas querem ver apenas o seu grupo de oração a crescer, quando, na verdade, o número de pessoas não é relevante. O que torna a oração eficaz é o grau de unidade e o propósito. O que torna a oração eficaz é o grau de unidade e o propósito. Suponha, portanto, que temos um grupo de 2, 15, 50 ou 500 pessoas que estão na presença do Senhor, ministrando a Ele. Esse conceito de ministrar ao Senhor é importante,
Muitos cristãos pensam que a oração é reunir-se com uma lista de coisas que querem que Deus faça. No entanto, a experiência mostra que se ministrarmos ao Senhor, então, no seu tempo, Ele ministrará muito rapidamente as nossas necessidades. Normalmente não precisamos de implorar muito ou suplicar. Dentro de um grupo como este que descrevi, seja ele pequeno ou grande, pode ser dada a alguém uma língua de louvor. Quando a ouvimos, reconhecemos que um espírito humano está adorando, exaltando e louvando o Criador. Essa pode ser uma experiência emocionante, e o resultado é que ela libera o resto do grupo. Todos eles começam a juntar-se para exaltar Deus. O propósito dessa língua de louvor é levar todo o grupo à adoração e louvor. Ela cumpre o seu propósito sem qualquer necessidade de interpretação, apesar de, por vezes, surgir uma interpretação de uma língua que é unicamente de louvor e adoração, e pode ser muito bonita. Intercessão. Consideremos outra situação sobre o gênero da intercessão. Um grupo pode estar a orar acerca de uma pessoa ou situação, mas parece que não conseguem orar até a vitória final. Ou poderão não saber em que sentido orar ou em que sentido a reunião deve seguir. Nestes casos, Deus ou o Espírito Santo pode dar a alguém uma língua intercessora. Esta pode ser a oração específica que aquela pessoa ou situação necessita. Ou pode ser uma oração para o grupo como um todo, ser dirigido corretamente e saber a vontade de Deus. Tenho reparado que, frequentemente, depois do que eu chamaria uma língua intercessora, há uma pronunciação de profecia. No entanto, as duas não estão diretamente ligadas, como as línguas e a interpretação. Antes, a língua de intercessão liberou a profecia que Deus quis fazer anunciar. Vi isso acontecer muitas vezes. Aprendemos a distinguir entre línguas e interpretação e línguas seguidas por profecias. Repreensão. Outro tipo de língua pública que as pessoas por vezes acham surpreendente e até perturbador é língua sob a forma de repreensão. Lemos várias vezes nos evangelhos que Jesus repreendeu algumas situações. Ele inclinou-se sobre a sogra de Pedro e repreendeu a febre. Ver Lucas 4, 38 a 39. Nós não repreendemos algo que seja uma condição física. Para repreendermos algo, tem de haver uma pessoa ou personalidade por detrás, o que implica que um espírito maligno pode estar envolvido. Anteriormente, vimos que quando Jesus e os discípulos estavam a atravessar o mar da Galileia e a tempestade estava prestes a afundar o barco, Jesus levantou-se e repreendeu o vento e as ondas. Ver Marcos 4, 35 a 41. Convém recordar que a tradução literal no grego para quietar, versículo 39, é assaimar. Ele estava a lidar com uma personalidade por detrás da situação. O Espírito Santo dentro dos cristãos, por vezes, fará o mesmo. Por exemplo, quando começamos a orar por uma necessidade física ou mental particular, o Espírito Santo parecerá erguer-se de dentro de alguém, mesmo com ira. Tenho assistido a isto muitas vezes. Vem numa torrente, como uma barragem, rebentando em um rio que varre tudo, levando consigo os seixos e os destroços à sua frente. Isto é o Espírito Santo deixado à solta contra a presença e a operação do mal, seja de que forma for. As pessoas que não estão familiarizadas com esta manifestação ficam assustadas e perguntam como é possível o Espírito Santo soar desta forma. Temos que aprender que o Espírito Santo tem a infinita sabedoria de Deus e ele vê para além da situação sobre a qual estamos a orar. Daí que ele liberte o seu poder contra o mal para aquela situação. A minha esposa Lídia orou muitas vezes assim pelos enfermos e foi algo estrondoso. Para mim, o importante é que a pessoa esteja curada. Por exemplo, estivemos numa reunião em Osho, onde havia uma grande acalmia porque as pessoas não eram livres no espírito. Um homem perguntou: vocês orariam por mim? Eu tenho artrite. A minha esposa e eu ficamos em pé atrás dele e ela colocou as suas mãos sobre as costas do homem. De repente, ela emitiu um alto e intenso rugido. O homem pulou cerca de 5 centímetros e disse: bem, você assustou-me, mas a minha artrite foi-se. Este foi um exemplo de línguas para repreensão. Não havia necessidade de uma interpretação. Por vezes, esse tipo de línguas pode ser algo embaraçoso. Contudo, se desligarmos o embaraço, também desligamos o dom. Conheci um homem que tinha esse dom e as pessoas a quem ele ministrava caíam pela ação do Espírito.
às dezenas e centenas. Vi 200 pessoas em África deitadas sobre as costas, numa das vezes que ele ministrou. Um dia disse-me: perguntei a Deus se poderia fazer isto, sem que as pessoas se deitassem de costas, porque isto provoca imensas críticas e oposição. Depois disso, as pessoas deixaram de cair de costas, mas também não eram curadas. Após algum tempo, ele orou: Deus, cura as pessoas da forma que desejares. Nós não devemos impor termos ao Espírito Santo. Tudo o que temos de fazer é rendermos-nos e cooperar com ele. Nós não devemos impor termos ao Espírito Santo. Exortação. Um quarto tipo de língua numa assembleia pública é a exortação, onde o Espírito Santo fala uma palavra específica a um grupo de crentes reunidos. Obviamente, uma vez que é dado numa língua, o seu propósito não será cumprido a menos que seja interpretada na língua compreendida pelo grupo. A interpretação de línguas. Vejamos agora o dom de interpretação de línguas, que temos definido como a capacidade dada pelo Espírito Santo para falar numa língua compreendida pelo orador. O significado de palavras previamente pronunciadas numa língua desconhecida. Mais uma vez, é óbvio que a interpretação tem relevância somente numa situação onde foi dada uma pronunciação prévia numa língua desconhecida. Se não tiver havido uma língua desconhecida, não há qualquer lógica ou uso razoável para uma interpretação. Paulo escreveu: eu gostaria que todos vós falasseis em línguas, mas muito mais que profetizasseis. O que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete para que a igreja receba edificação. 1 Coríntios 14:5. O apóstolo estava a dizer que falar numa língua desconhecida, só por si, não é edificante para a igreja, a menos que a língua seja seguida pela sua interpretação. Aparentemente, neste caso, uma língua de exortação seguida de interpretação é equivalente a uma profecia. Realiza o mesmo propósito e tem de ser julgada, como é óbvio, pelo mesmo padrão. Novamente, vemos que o que Paulo disse em Coríntios 14:2 sobre uma língua desconhecida comunicar somente com Deus, não se aplica à sua declaração em 1 Coríntios 14:5 sobre uma língua seguida de interpretação na Assembleia Pública. Se fosse um ministério que não podia ser compreendido, não podia ser interpretado. Paulo escreveu: dou graças ao meu Deus porque falo em outras línguas, mais do que todos vós. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em línguas. 1 Coríntios 14:18-19. Algumas pessoas que são críticas de línguas conhecem o versículo 19, mas não leram o versículo 18. Elas perguntam: Paulo não disse que antes preferia falar 5 palavras numa língua conhecida do que 1.000 numa língua desconhecida? Sim. Mas ele também agradeceu a Deus por falar em línguas, mais do que os restantes crentes coríntios. Quando formamos uma imagem a partir das cartas de Paulo, do quanto a igreja em Corinto falava em línguas, torna-se óbvio que Paulo falava bastante. É igualmente óbvio que ele normalmente não fazia na Assembleia Pública. Onde fazia Paulo todas essas elocuções em línguas? Claramente que não seria na sua comunhão privada com Deus. Isto mostra-nos mais uma vez que os dois tipos de línguas são bem distintos, pois Paulo essencialmente disse que não serviria de nada levantar-se durante 1 hora na Assembleia Pública e falar numa língua desconhecida. Estaria fora de contexto, pois não edificaria ou ajudaria ninguém. Mas na Assembleia, o nosso objetivo é comunicarmos com os nossos companheiros crentes, ministrar-lhes e abençoá-los. E temos de operar nessa base. Temos de falar de uma forma que os alcance e que eles possam compreender. Muitas vezes, presenciei situações em que alguém falava alto numa língua desconhecida e não era seguido de uma interpretação. Ela não cumpre qualquer função ao ministério, mas cria confusão, distúrbios e talvez amedronte aqueles que não a conheçam. Isto é fazer mau uso de uma língua desconhecida. Repito, numa assembleia pública, o principal propósito a que tudo o resto deve estar sujeito é a edificação e bênção dos nossos companheiros crentes. Que ensino esplendoroso! Agora, irmão, eu lembro que quando eu estava congregando numa igreja onde a líder era uma mulher chamada pastora, e se você não sabe, não existe pastora na Bíblia. Existem algumas pastoras
rebanho de ovelhas. Mas numa igreja, o cabeça é o homem, é um pastor, é o que está na Bíblia. E todo mundo lá, irmão, falava em línguas. Todo mundo. E ela uma gritaria, e grita pra cá, e grita pra lá. E eu era a única que ficava lá. Eu me sentia mal por não falar em línguas. E eu não me sentia bem, irmão. E eu via aquela gritaria toda. E eu saía de lá, assim, muito frustrada porque não falava em línguas. Então, o falar em línguas, como esse homem de Deus aqui ensina, é abençoador. É para nos abençoar e abençoar outros irmãos. Não é para gritar, para servir de gritaria. Não é, irmão. Veja, irmão, como é bom a gente aprender sobre as coisas de Deus, irmão. Porque assim vai ser muito mais difícil para o diabo nos enganar, irmão. Não é que ele vai tentar nos enganar, irmão, mas vai ser muito mais difícil. Quando a gente busca os conhecimentos de Deus, quando a gente busca a sabedoria de Deus, vai ser muito mais difícil para o inimigo nos enganar, irmão. Então, irmão, busca a sabedoria da palavra de Deus, na Bíblia, irmão, na Bíblia. Não existe outro lugar, é na palavra de Deus. Continuando. Numa assembleia pública, o principal propósito é a edificação e bênçãos dos nossos companheiros crentes. É por isso que o Ministério Público de Línguas, para exortação, deve ser seguido por interpretação. Em 1 Coríntios 14, 28, Paulo disse: mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja, assembleia pública, e fale consigo mesmo e com Deus. Suponha que sente que quer orar numa língua desconhecida, mas está numa assembleia pública e percebe que não vai ser interpretado. O que deve fazer? É muito simples. Sussurre. Fale somente consigo e com Deus. Eu conheço pessoas que foram batizadas há anos no Espírito Santo, mas que não sabiam que podiam orar em línguas sossegadamente. No entanto, isto é o que Paulo, no versículo acima, estava a dizer ser a solução para o problema da falta de interpretação. A natureza da interpretação. Para se exercitar devidamente o dom da interpretação de línguas, primeiro temos de compreender a sua natureza. A interpretação não deve ser compreendida como uma tradução letra a letra, mas antes uma explicação do sentido geral do que foi falado na outra língua. Deixe-me ilustrar isto com base na minha própria experiência de pregar numa língua estrangeira através de um intérprete. Tenho assim aprendido a cortar alguns detalhes e a eliminar muito tempo perdido. Por exemplo, descobri que não serve de nada tentar dizer piadas, porque elas são, regra geral, impossíveis de traduzir. Da mesma forma, não posso usar muitas expressões da gíria comum, porque elas perdem-se na tradução. Também é inútil o acumular de muitas palavras pomposas, porque elas deixam o intérprete confundido e em nada nos esclarecem. Quando pregamos através de um intérprete, tudo o que devemos transmitir é a parte principal da mensagem. Tudo o resto deve ser evitado. A única coisa que passará para o intérprete é algo que tenha um significado real e seja útil. Deixe-me dar-lhe uma outra ilustração. Quando eu estava na África do Leste, as minhas pregações em inglês eram traduzidas para Swahili, que é a língua mais falada lá. Eu tinha 2 dos melhores intérpretes do país, mas eles eram completamente diferentes. Um usava pelo menos o dobro das palavras do outro. O primeiro era claro, breve e ia direto ao assunto. Contudo, de certa maneira, ele passava a mensagem melhor do que o outro. Essas experiências fizeram-me perceber que interpretar não é exatamente traduzir, é transmitir o significado de uma forma que possa ser compreendido. Por isso, a interpretação de línguas pode transmitir somente o significado geral das palavras. Contudo, também é possível que a interpretação venha na forma de uma tradução literal. Em diversas ocasiões, já testemunhei pessoas fazer a interpretação de uma língua falada num dialeto que não conheciam, e isto foi comprovado por outra pessoa que conhecia a língua, como sendo uma tradução à letra. Estes exemplos ajudam a explicar por que uma interpretação de línguas pode ser mais comprida, mais curta ou da mesma dimensão da língua em si. Para além disso, a minha experiência com intérpretes tem me mostrado que cada um transmite a sua personalidade individual. Creio que isto também se aplica a quem exerce o dom de interpretação de línguas. Se ouvirmos alguém exercitar o dom de interpretação, veremos que a sua personalidade ainda é perceptível enquanto opera o dom. Por exemplo, já me perguntaram por que algumas pessoas usam o inglês da versão King James quando interpretam.
A minha resposta é que essa pessoa pode ter crescido usando a Bíblia King James e porque a tem no seu coração, sai naturalmente como parte da sua personalidade. Outra pessoa dará uma interpretação em inglês moderno. Existem vários tipos de intérpretes e o dom opera de acordo com as suas personalidades. Quando eu estava na Nova Zelândia, na mesma altura em que Deus me ensinou acerca da variedade de línguas para oração, uma das nossas reuniões de louvor foi transmitida durante o principal noticiário de um dos canais de televisão. O homem que a transmitiu não era cristão, mas estava extremamente interessado em falar em línguas. Abordei o tema das línguas e depois louvamos a Deus e adoramo-lo em línguas. Eles transmitiram isto durante 20 minutos no horário nobre. Alguns amigos disseram-me depois que foi tão popular que eles repetiram-no mais tarde naquele ano, como a transmissão mais interessante daquele período em particular. Contudo, um grupo de cristãos naquela cidade viu e disse: podemos ver que aquilo não era real, porque quando o Senhor Prince falou em línguas, podíamos reconhecer a sua voz e o seu sotaque. Eles não perceberam que a operação dos dons do Espírito não coloca de parte a personalidade da pessoa ou o som natural da sua voz. A operação dos dons do Espírito não coloca de parte a personalidade da pessoa. Essa é a razão porque quando as pessoas interpretam, fazem-no cada um no seu próprio estilo. Compare a maneira de falar dos profetas do Antigo Testamento. Por exemplo, repare nas palavras de Amós, Oséias e Isaías, que eram mais ou menos contemporâneos. A maneira de falar de cada um deles era inconfundível. No entanto, todos eles foram inspirados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo ama e deleita-se na personalidade humana. Ele nunca faz de um ser humano um carimbo de borracha. Nunca deixa de parte a personalidade. Estima, aprecia e cultiva. Mas o diabo passa por cima dela e pisa. Essa é uma das formas de sabermos se algo é do Espírito de Deus ou se é outro espírito que está a operar. Se é um espírito que escraviza e põe de lado a personalidade humana, então não pode ser o Espírito de Deus. A operação do dom da interpretação. De seguida, vamos considerar as formas como o dom de interpretação opera. Para começar com o princípio geral, 1 Coríntios 12:6 diz: e há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Por outras palavras, 2 homens podem ter o mesmo ministério, mas ele operará nas suas vidas de forma diferente. Vejamos 2 exemplos muito conhecidos. 2 homens que obviamente possuem o dom ministerial de um evangelista, Billy Graham e Oral Roberts. No entanto, há uma diferença bem definida entre o ministério de um e de outro. Apesar de o ministério ser o mesmo, existe diversidade de operações. O mesmo se pode dizer do que respeita aos dons. Uma pessoa tem o dom de curas, que opera de uma maneira, enquanto outra pessoa tem o mesmo dom que opera de maneira completamente diferente. Veremos a seguir as diversas maneiras em que uma pessoa pode receber interpretação. Tenho ouvido testemunhos de cada uma delas. Uma expressão ou frase introdutória. No que diz respeito à personalidade e diferenças estilísticas que encontramos, o dom de interpretação não opera exatamente da mesma forma através de cada pessoa. A minha experiência pessoal mostra-me que inicialmente pode ser dada a uma pessoa uma expressão inicial, mas depois há que tomar uma atitude arrojada, pela fé para receber o resto. Isto é o que geralmente me acontece. Quando recebo interpretação, a primeira frase é-me dada de forma muito clara e convincente na minha mente. Se começar a falar a primeira frase em fé e com autoridade, o resto seguir-lhe-á. Mas se hesitar, não sai mais nada. Suponha que eu dizia: Senhor, se tu me deres toda a mensagem, transmiti-la-ei. Eu não tenho a certeza de que venho algo mais e vou parecer ridículo se disser apenas esta frase. Nunca receberia toda a mensagem, porque não podemos colocar de lado o princípio da fé. Hebreus 11:6 diz-nos: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Tudo o que fazemos para Deus tem de ser feito com fé. Tudo o que fazemos para Deus tem de ser feito com fé. Muitas pessoas retraem-se e não recebem a interpretação que deviam pronunciar. Tenho falado com pessoas que me disseram: penso que o Senhor me deu a interpretação, mas só recebi uma frase. Tenho-lhes respondido: não receberá mais até que comece a usar essa frase que recebeu. Semelhantemente, a quem me diga:
Eu acredito ter recebido o batismo no Espírito Santo, mas só falo uma palavra. Digo-lhes para continuarem a falar essa palavra, para serem agradecidos pelo que têm e que Deus vai lhes dar mais. Usar o que temos até recebermos mais é um princípio bíblico geral que se aplica à interpretação. Usar o que temos até recebermos mais é um princípio bíblico. Um sentido de pressão com palavras ou escrituras. Talvez a forma mais usual em que a interpretação aparece depois de uma proclamação numa língua desconhecida é quando a pessoa começa a sentir borboletas no estômago, ou um tipo de pressão, ou a sentir que Deus quer fazer algo e então vem à mente algumas palavras ou um versículo das Escrituras. Se isto lhe acontecer, deve pronunciar esse versículo ou palavras e o resto da interpretação fluirá. Depois disso, acontecerão coisas que não planejou e não conseguiria sequer imaginar por si próprio. Por vezes, ficará muito surpreendido ao ouvir-se falar. Um pensamento geral ou uma ideia. Um pensamento geral pode ser dado a uma pessoa e ela reveste-o com as suas próprias palavras. O Espírito Santo não transmite as palavras exatas, mas, em vez disso, uma série de pensamentos inspirados, deixando a pessoa liberdade para o expressar. Ouvir palavras, ver uma imagem. As pessoas poderão também receber uma interpretação ao ouvirem palavras ou vendo-as escritas num pergaminho. Outros poderão ter uma visão ou ver uma imagem na sua mente e relacionam o que estão a ver. Certa vez, um pastor luterano veio ter comigo e disse: tivemos um derramamento do Espírito Santo na nossa igreja. Cerca de 50 ou 60 pessoas receberam o batismo no Espírito Santo nos corrimões do altar da nossa igreja. Estamos a ter os dons do Espírito em operação. Temos o que acreditamos ser interpretação, mas temos-la de uma forma que eu nunca tinha ouvido falar antes. Uma pessoa fala numa língua e outra pessoa tem um tipo de visão ou imagem mental. Elas começam a descrever o que viram nessa imagem e parece ser a interpretação da língua. Ele acrescentou: o mais engraçado é que isso acontece com todas as pessoas da minha congregação. Por que será? Respondi-lhe: há coisas que eu não consigo explicar, mas sei que as pessoas têm fé pelo que vem acontecer. Jesus disse: seja-vos feito segundo a vossa fé. Mateus 9:29. Se acreditar que vai recebê-lo de uma maneira, essa é normalmente a forma como recebe. Por isso é que é tão importante demonstrar os dons do Espírito às pessoas. A maior parte das pessoas não acredita nas coisas até que as vê. No momento em que veem algo acontecer, passam a acreditar que pode acontecer. De certa forma, a maneira como pensamos determina aquilo que experimentamos. Orando por interpretação de línguas. Chegamos agora à questão de saber se podemos ou não orar pela interpretação de uma língua. Paulo escreveu: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. Pelo que, o que fala em língua, ore para que a possa interpretar. Em Coríntios 14, 12 a 13. O motivo pelo qual todos os dons deviam ser postos em ação é o desejo de edificar o corpo de crentes. Paulo indicou que uma vez que uma língua é mais edificante numa assembleia pública, quando acompanhada de interpretação, ao falarmos em línguas devemos orar para que as possamos interpretar. Tenho aprendido por experiência própria que se ensinarmos às pessoas que isto é a vontade de Deus e fizermos com que a ponham em ação, elas invariavelmente receberão interpretação. Devemos lembrar o que Jesus disse acerca de se pedir ao Pai algo que é bom. Qual pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que pedirem. Lucas 11, 11 a 13. Se é um filho de Deus e é incitado ou movido a pedir por algum dom do Espírito Santo, deve fazê-lo e receberá o que pedir. Baseado nesta garantia, se falou numa língua desconhecida, deseja interpretá-la e tem orado pela interpretação, o que deve fazer a seguir? Interprete. Como saber se está a fazê-lo corretamente? Repito, Deus garante que se pedir pela coisa certa, não receberá a coisa errada. Deus garante que se pedir pela coisa certa, não receberá a coisa errada. Glórias a Deus! Isto é fé. Está dentro da vontade de Deus revelada que o seu povo fale em línguas e as interprete. Ordem e variedade na Assembleia de Crentes. Para concluir,
Vamos rever a linha de orientação final dada por Paulo, no que se refere ao uso do dom de interpretação de línguas. Se alguém falar em língua, faça-se isso por 2, ou quando muito 3, e por sua vez, e haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja, e fale consigo mesmo e com Deus. 1 Coríntios 14, 27 a 28. Línguas com interpretação não devem ser exageradas em nenhuma reunião, tal como profecia. Nenhuma reunião deve ser usada exclusivamente para a operação de um dom em particular. Deus não quer uma refeição com apenas um prato para os seus filhos. Ele dá uma variedade de nutrientes para edificar todos os membros do seu corpo, de todas as maneiras. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, Pai amado, Deus Todo-Poderoso, magnânimo Deus, poderoso Deus, Rei da Glória, Senhor dos Senhores. Em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, eu agradeço-te, Senhor, por esse ensino. E, Pai amado, que o Senhor nos batize em línguas, em todos esses dons, conforme está na tua palavra, que podemos pedir e receber. Então, Senhor, eu peço que o Senhor me batize em línguas e todos os irmãos que têm esse desejo no coração, e que nós possamos usar esses dons orientados pelo Espírito Santo de Deus para engrandecer o teu nome, glorificar o teu nome e para que o teu reino avance, a glória seja dada somente a ti, nos usando com tremor e temor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus, louvado seja o meu Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito estejam com todos vocês. Amém. E ao nosso Senhor Jesus Cristo, profunda honra e esplendorosa glória ao Rei de todos os tempos, Deus único, imortal, invisível, sempre e sempre. Amém. Oh Deus, Tu és o meu Deus. De madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito, em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a tua força e a tua glória, como te vi no santuário. Porque a tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto viver, em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios. Quando me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti nas vigílias da noite, porque tu tens sido meu auxílio, então à sombra das tuas asas me regozijarei, a minha alma te segue de perto. Destra me sustenta, mas aqueles que procuram a minha alma para destruir irão para as profundezas da terra, cairão a espada, serão uma ração para as raposas, mas o rei se regozijará em Deus. Qualquer que por ele jurar se gloriará, porque se taparão as bocas dos que falam a mentira. Assim eu te bendirei enquanto viver, em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará como de tutano e de gordura,
e a minha boca te louvará com alegres lábios. Quando me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti nas vigílias da noite, porque tu tens sido meu auxílio, então à sombra das tuas asas me regozijarei. A minha alma te segue de perto, a tua destra me sustenta. Mas aqueles que procuram a minha alma para destruir